Os chamados cristãos pensam que há mais de 2000 anos, Cristo ressuscitou de forma mística. Quando ninguém viu isso acontecer, eles acreditam que uma pessoa que esteve morta por 3 dias pode ter voltado à vida e em um corpo etéreo, parecido com um fantasma. Isso é absurdo e totalmente impossível, mesmo para Deus. As pessoas precisam acordar já e parar de pensar como crianças, que acreditam em contos de fadas e que os personagens da Bíblia fizeram coisas sobrenaturais ou mágicas. Se fosse verdade que Cristo ressuscitou misticamente como eles acreditam, então por que ninguém viu aquele Cristo vindo nas nuvens, como ele supostamente prometeu, se supostamente morreu há tanto tempo? Desde o momento em que eu, o verdadeiro e único Cristo, fui despertada ou ressuscitada por Deus Pai Melquisedeque, vocês conheceram a verdade, e ninguém pode enganá-los com filosofias absurdas e vãs falsidades, segundo as tradições dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo Lisbete. Portanto, não entendo como homens e mulheres adultos podem acreditar em coisas tão infantis. Como eles podem acreditar em algo que não podem verificar? Eles são facilmente enganados, como as crianças são enganadas. Olhem o governo dos Estados Unidos. Em suas cédulas eles têm um lema que diz: "Em Deus nós confiamos". Mas como podem dizer que confiam em Deus, se nem conhecem a Deus? Eles nunca ouviram ou ouviram falar? E onde fica toda a destruição que está acontecendo nos Estados Unidos? E eles dizendo que confiam em Deus? Em que Deus eles confiam? Porque é evidente que Satanás está no controle, com toda a destruição e morte que está acontecendo neste país e em todos os países do mundo. Acho que é ignorante dizer que a confiança é dada e não que é ganha, porque você não pode confiar em ninguém se eles não lhe derem motivos para confiar neles, independentemente do que digam. Leva tempo para conhecer bem uma pessoa, para saber se ela é confiável e se você pode confiar nela ou não. Cristo nunca ressuscitou como afirmam os chamados cristãos, porque se fosse assim, Cristo nunca iria embora. Cristo teria permanecido para sempre porque a Escritura, que é a própria Cristo, diz sobre si mesma que o Messias viverá para sempre. Só Cristo é a única que pode dizer isso e prová-lo, porque a sua fé está em Deus Pai, quem lhe cumpriu, não deixando o seu corpo na sepultura, nem permitindo que o seu corpo visse corrupção. Apenas por conhecer e acreditar que o Cristo vive para sempre, deve-se parar de pensar que Cristo morre fisicamente? Porque você estaria dizendo que o corpo dela sim viu a corrupção e que foi sepultado, e isso contradiz tudo o que a Escritura diz sobre o verdadeiro Messias. Se a Escritura diz que o Messias viverá para sempre, então deve ser em um corpo físico, que nunca morrerá. Porque se Cristo morreu, então ela nunca se tornou imortal? E ouça-me bem, todo ser humano que morre fisicamente nunca mais voltará. Diz em Jó capítulos 4 e 7 que aqueles que descem à sepultura nunca mais subirão. Eles nunca voltam a casa. Eles são como as nuvens, desaparecem e estão perdidos para sempre. Nesta vida estamos de passagem. Um dia nascemos e no outro morremos. Nós desaparecemos para sempre. Ninguém se importa. Morremos sem nos tornarmos sábios. Por isso é tão importante que lute pela tua vida, com as minhas armas da fé que te dei, com a sabedoria de Deus, que dá vida em abundância, a vida eterna. E não seja tolo como Jó. Não deixe a destruição e a morte te tocarem. Amém? Amém.